Olá, gente querida! Hoje é sábado, dia 24 de setembro. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez reunidos em torno da Santa Palavra de Deus. A palavra aquece o nosso coração, a palavra é doce como um favo de mel, a palavra é luz para os nossos passos, a palavra também é preceito, ordenação, endereçamento do nosso caminho, da nossa conduta. A palavra de Deus vai modelando a nossa existência, nos configurando cada vez mais a Cristo Jesus. E o texto do Evangelho deste sábado é de Lucas, capítulo 9, versículos 43 a 45. E eu agradeço imensamente pela sua companhia aqui no canal do YouTube, também por meio dos podcasts, ou vocês que nos acompanham pela Rádio Maria. Vamos então ler o texto do Santo Evangelho e meditá-lo brevemente, já que é um texto também muito curto. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, em Lucas, capítulo 9, versículo 51, começa a subida de Jesus para Jerusalém. Lucas vai dar 10 capítulos para esta subida, enquanto Marcos oferece apenas um capítulo do seu evangelho, Mateus oferece 2 capítulos do seu evangelho, Lucas oferece 10 capítulos para narrar a subida de Jesus a Jerusalém. Pois bem, em 9:51 começa a subida para Jerusalém. No texto de hoje, Jesus faz o segundo anúncio da paixão. É interessante que Lucas começa este segundo anúncio da paixão com um breve sumário apresentando a atividade missionária de Jesus. Uma das características do Evangelho de Lucas é a universalidade. É bastante comum no Evangelho de Lucas. Ele então apresenta um breve sumário bastante universalista. Todos, percebam, todos estavam admirados com todas estas coisas que Jesus fazia. Só que temos que perceber qual é o valor desta expressão, todas estas coisas. Então, a primeira expressão que deve ser explicada é todas estas coisas. A que se refere essa expressão? No contexto imediato do Evangelho de Lucas, no texto imediatamente anterior, encontramos o exorcismo do endemoninhado epiléptico. Contudo, num contexto mais amplo, há curas, ensinamentos diversos, envio missionário dos discípulos, inclusive a transfiguração. A multidão está
extasiada. A multidão está admirada com tudo aquilo que Jesus fez e continua fazendo. Jesus, então, neste contexto de admiração, de êxtase, nesse contexto, Jesus faz o segundo anúncio de sua paixão. Só que, como vocês puderam perceber, dessa vez, Jesus fala apenas de ser entregue nas mãos dos homens. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Não aparecem de modo mais claros e explícitos os elementos da morte e da ressurreição do Senhor ao terceiro dia. É interessante perceber que na continuação o texto apresenta a discussão dos discípulos sobre quem é o maior. É por isso que Jesus diz, olha, eles não compreenderam nada. Os discípulos não compreenderam nada daquilo que Jesus dizia sobre a sua morte na cruz. Os discípulos não compreenderam nada sobre a identidade messiânica de Jesus. Ele é o Messias não triunfalista, como muitos esperavam, mas um Messias servo sofredor. É impressionante a insistência de Lucas, no final do texto de hoje, nesse tema da incompreensão dos discípulos. Percebam quantas expressões Lucas utiliza. Eles não compreenderam, é a primeira. O sentido lhes ficava escondido, é a segunda. Eles não podiam compreender, é a terceira. Eles tinham medo de fazer perguntas, a quarta. Lucas, de propósito, carrega nas tintas, nesta cegueira, nesta incompreensão dos discípulos, que são incapazes de compreender aquilo que Jesus está propondo, daquilo que Jesus está falando, da sua morte na cruz, como Messias, servo sofredor, e não o Messias triunfalista, como muitos esperavam. Nós poderíamos até dizer assim, somente quem se torna como criança compreende algumas realidades do reino de Deus. É por isso que no texto seguinte, versículos 46 a 48, por causa exatamente da incompreensão dos discípulos, Jesus vai tomar uma criança, colocá-la no meio deles e vai dizer, olha, quem quiser ser do reino de Deus, precisa ser semelhante a esta criança. É bonito ver como Lucas vai estruturando o seu evangelho. A partir de agora, portanto, do versículo 51, começamos com Jesus, a grande subida para a cidade de Jerusalém. Em Jerusalém, no evangelho de Lucas, acontece tanto o mistério da morte redentora, quanto também o mistério da glorificação, da ressurreição e da vida nova. Daí parte também a palavra de Deus na força e na luz do Espírito Santo. Vamos então subir com Jesus para Jerusalém, caminhar com Ele e, inclusive, fazermos o nosso caminho missionário com Jesus, o Filho do Homem, Filho de Deus. Um grande abraço para você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima, e eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.